Semana passada nós pregamos, sobre o perigo de não ler a Bíblia, e nós vimos ali tanto prejuízo que acontece se a gente não lê a palavra, e principalmente o que tem me moído é a imaturidade, Então quem lê a Bíblia, quem vive a palavra, começa a ser aquele cristão maduro, e a salvação é para o cristão maduro, irmão. Você lembra disso, amém? Não pensa aí, a gente tem que ser como criança no sentido de depender do Senhor, mas crescer espiritualmente, como está lá em 1ª, 2ª João, amém? Então nós vamos trabalhar alguns fundamentos, e hoje nós vamos falar o que é igreja. Semana que vem nós vamos falar sobre graça. Hoje eu ouvi um pedacinho de um louvor do Justin Bieber, não entendi nada que ele estava cantando, mas é que eu sou fã do pastor dele, O pastor dele é o Judah Smith, que escreveu o livro que a Paloma está lendo, Jesus que é um livro que fala sobre a graça, tremendo, mudou a minha vida. E eu estava ouvindo um louvor hoje do Justin Bieber, chapando só pelo ambiente, e dali a pouco o Judá começou a falar no meio do vídeo. Falei, eu vou lá nos Estados Unidos ainda conhecer a igreja dele, em nome de Jesus. Entrei no culto ao vivo deles, mandei uma mensagem lá, falei, transmite uma legenda em português pra gente. E me responderam, valeu comunidade Éfeso, obrigado pelo feedback. Mas irmãos, eu aprendi muita graça com o Judah Smith, e aquele livro mudou a minha vida. Eu quero compartilhar um pouco deles semana que vem aqui com vocês, mas hoje nós vamos falar sobre o que é igreja, tá? Porque eu sei que você já sabe, irmão, que a igreja não é esse prédio aqui, Se alguém ainda pensa que a igreja é esse prédio, irmão, em nome de Jesus, nós precisamos se converter urgente. E por que o Senhor ministrou no meu coração para falar sobre alguns fundamentos que devem ser ali a nosso alicerce? E irmãos, eu vou pedir para você assim, não sei se você vai entender o que eu vou pedir, mas me ame com todo o seu coração. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedeceis aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta por elas. Então no dia do tribunal de Cristo lá, Jesus vai perguntar para mim, e aí PR, Fábio, beleza? Você está ligado lá, o fulano? Tô ligado, Jesus. O que acontece? Então, você teve mesa com ele, Tive, Jesus, tive mesa com ele. Então, você partilhou bastante com ele, Partilhei, Jesus. E por que você não falou tal coisa para ele? Então, Jesus, eu fiquei com medo dele sair da igreja. Eu acho que se eu falasse para ele, Jesus, que ele amava mais a Netflix do que você, ele ia sair da igreja. Deve falar, então, mas agora ele está no inferno, porque você não falou a verdade para ele. E eu não quero carregar mais essa culpa, irmão. Então me ame, porque de repente vai ter alguma mensagem que você vai estralar, vai começar a doer, mas vai ser bom, amém? Glória a Deus, estamos prontos para sair do leite, irmão. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que nós estamos prontos para sair do leite. Glória a Deus, amém? Então vamos para um alimento sólido, e nós queremos viver igreja, mais do que pensar em ir no culto na quinta e no domingo. Nós queremos hoje ministrar algo sobre o que é a igreja. O que é a igreja? Irmãos, e só para dar um gostinho aí para você, eu mandei hoje, acho que para o Fábio, Apocalipse 19, 6. Não, Apocalipse, não precisa abrir, que o texto base está em Efésios hoje, tá? Mas olha o que diz Apocalipse 21, 1 e 2. Eu vi nos céus, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada com uma noiva adornada para o seu marido. Sabe o que diz Apocalipse 19, 6 e 8? Eu ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, e bradava, aleluia, porque reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória a Ele, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva. E a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, ouro brilhante. O linho fino e o ouro brilhante são os atos de justiça dos santos, da noiva, da igreja. Glória a Deus até aí. Sabe o que eu estou tentando dizer?
a igreja vai casar com Jesus. A noiva é essa igreja, essa noiva que você vê em Apocalipse é a igreja. Agora, irmão, a noiva que vai casar com Jesus não é a noiva que veio no culto no domingo, não é a noiva que veio no culto na quinta-feira só, não é a noiva que estava na célula só, não é a noiva que fazia devocional todo dia só, mas é a noiva que entendeu o que é ser noiva, o que é ser a igreja que Ele está esperando e que Ele vai vir buscar. E eu quero aprender, entender e viver como tal. Você está comigo? Então é por isso que é importante a gente saber o que é a igreja. Quem é essa noiva que vai casar com Jesus? Quem é essa noiva que vai casar com Jesus? Sabe? E João 3,27 diz assim: a isso respondeu João o Batista: uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha do que eu disse. Eu não sou o cordeiro, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. João Batista estava com uma galera indo atrás dele, estavam até achando que ele era o Messias. Ele falou: não, eu não sou o Messias. Vocês sabem da noiva, já havia profecia sobre isso, mas a noiva pertence ao noivo, eu não sou o noivo. Jesus disse assim: olha, quando o noivo for tirado, então eles vão jejuar. Jejuar por quê? De saudade desse noivo, de desejar que o noivo volte. Você está comigo ainda aí? Está animado aí? Glória a Deus. Você já pensou que eu e você corremos o risco de caminhar com Jesus 3 anos e meio? Você vai entender porque que eu disse 3 anos e meio. E no final das contas, na hora da ceia, a gente falar assim: realmente não é quem eu esperava, vou trair ele. Você já pensou que eu e você podemos caminhar com Jesus e no último dia trair ele? Por quê? Porque a gente não entendeu nada caminhando com ele? Que eu e você podemos ser um Judas no dia do tribunal de Cristo? Quem está comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, igreja. Irmão, eu sou carente, não deixa eu sozinho. Como diz o Léo, né? Eu sou carente. O Léo diz: sou carente, vem comigo. Dá glória a Deus, dá aleluia, vem comigo, vamos junto. Para nós entender um pouco então o que é essa noiva, quem é a igreja, o que é a igreja. Abra comigo, agora sim, Efésios 2. Efésios 2. Versículo 13, quem achou diga amém. Amém. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio deles ambos tivemos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Amém? Estende a sua mão aí e ora por mim. Deixa eu ouvir sua oração, vai? Estende a mão e ora. Jesus, nós queremos ouvir a tua voz agora. E eu quero clamar: Espírito Santo de Deus, você é a promessa de Jesus que daria testemunho de Jesus no nosso coração.
Então, Espírito Santo, eu clamo agora, tira toda a dispersão do nosso meio, tira tudo aquilo que nos impede de que a palavra penetre no nosso coração, que ela produza fruto. Jesus, nós não queremos aqui informações, nós queremos aqui, Jesus, revelação da tua palavra, Jesus. Abre os nossos olhos agora, Jesus, para que a gente possa ouvir a tua voz e desejar praticar a tua palavra, Jesus. Nos faz entender hoje o que é essa igreja que o Senhor veio fundar, Jesus. Aleluia, amém, amém e amém. Irmãos, todos que lembram da disciplina espiritual, eu acredito que aqui nós temos que entrar na disciplina do estudo para ler esses pequenos versículos que eu li e entender que aqui Jesus explicou para nós, ou melhor, Paulo explicou para nós o que é ser igreja. E às vezes a gente lê aqui e fala, poxa, não entendi nada. É porque a gente não meditou na palavra, é porque a gente não estudou ela. Mas se a gente parar e dar um tempinho que ela merece, ela vai trazer para nós a resposta. E sabe a primeira coisa que eu queria meditar com vocês, para que vocês pudessem entender o seguinte, irmãos: pensa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A igreja tem um mistério para cada um deles. Tem um encargo, se é assim que eu posso chamar, para cada um deles. E a primeira coisa que a igreja é chamada a ser é um corpo para Jesus. Amém? Então, para o Filho, um corpo. Onde é que está isso? Está no versículo 16 que eu li aqui. Olha o que diz o versículo 16. Reconciliou ambos, quem? Judeus e gentios, religiosos e não os religiosos. Jesus uniu todo mundo, reconciliou ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então a primeira coisa, irmão, é um corpo para o Filho. Então nós vamos ver aqui, se eu ler Efésios 1:22, está dizendo assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu a igreja. Então nós somos um corpo, diga comigo, corpo, que seguimos um cabeça, e esse cabeça do corpo chama Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos. E, irmãos, quando a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até o 30, nós vamos ver Paulo dizendo de um corpo físico. E ele começa a dizer desse corpo físico, dizendo assim, eu partilhei hoje com o Fábio, falei, irmãos, por que esse braço levantou? Certo? Por que o outro braço levantou agora? Porque eles obedeceram um comando que veio. Amém? Está comigo até aí? E aí Paulo vai dizer desses membros do corpo, dizendo assim, olha, a mão não pode dizer que porque ela é mão, ela não precisa do pé, porque ela precisa do pé para levar ela para algum lugar. E o pé não pode dizer, eu sou pé, então não preciso da mão. Todos precisam um dos outros para que o corpo seja perfeito. Agora, esse corpo só vai ser perfeito se todo o corpo obedecer uma só instrução, um só cabeça. Ô Renan, vem comigo. Um só, irmão. Sabe o que acontece? Por que tem divisão às vezes no meio da galera? Porque eles não obedecem o cabeça. Porque cada um quer viver, eu sou mão, eu vivo do meu jeito. E aí tem uns hipócritas ainda que não entendem o que é a igreja. Eles falam assim, eu vou viver sozinho, eu não preciso dessa galera aí. Ou seja, a mão está dizendo, eu vou pegar o cabeça e nós vamos ser cabeça e mão. Faz sentido isso aí, irmão? Então, se nós somos um corpo e Jesus é a cabeça, entenda que quando esse corpo estiver bem ajustado, seguindo a instrução do cabeça, quando eles estiverem unidos, ninguém vai ver mão, pé, braço, eles vão ver um corpo.
Sabe por que a galera de fora às vezes não quer vir para a igreja? Por causa das brigas, das tretas, das intrigas. Eles não sabem se é igreja ou é Big Brother, irmão. E aqui nós queremos seguir o cabeça. Eu quero falar para você em nome de Jesus: para de achar que a sua consciência está certa. A consciência certa, o juízo certo, aleluia, o varão perfeito ainda é Jesus. É Ele o meu e o teu modelo. Então eu não tenho que seguir as minhas convicções. Eu estou convicto de que isso é certo. Siga as convicções de Jesus. E quando a gente seguir a convicção de Jesus, ninguém vai olhar para Fábio e para Paulinho. Eles vão olhar para um só corpo. Eu não consigo olhar para você e imaginar um monte de divisão em você. Eu olho para você e vejo um corpo bem ajustado em você. Agora, irmão, ou a gente entende que a gente é membro do corpo, ou a gente entende que a gente é membro do corpo. Eu dei essa ilustração uma vez. Às vezes a gente fala assim: eu quero ficar na minha, eu quero ficar isolado, eu não quero fazer parte desse corpo. Eu quero perguntar: uma mão fora do corpo sobrevive? E o corpo sem a mão, ele sobrevive? Sofre, mas sobrevive. Ele quer ficar sem a mão? Não. Vai dar muito trabalho ele ficar sem a mão, mas ele vai sobreviver. Agora a mão sozinha ela vai morrer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, e sabe, meu amigo Douglas me fez lembrar de 3 tipos de membro. Tem aquele membro que ele quer ficar fora do corpo, que é isso que eu falei. Faço tudo do meu jeito, sabe, eu não gosto dessa galera que fica se intrometendo na minha vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui não está na mensagem. Partilhei isso com a Renata e com a Gabi ontem em casa, que elas foram lá com a esteticista Maria Camargo ontem. Né? Deixar a sobrancelha mais bonita. Partilhei com elas. Falei: gente, Deus usa de pessoas para falar com a gente. E por que a gente não quer ouvir o que as pessoas têm a dizer? Porque às vezes se é... Entenda aqui, irmão. É claro que você vai ouvir quem está ouvindo cabeça. Você não vai ouvir alguém que não está ouvindo cabeça. E sabe, deixa eu fazer uma denúncia aqui. Tem muita instituição, tem muito prédio que se diz igreja, que está servindo o homem, mas não está servindo cabeça, irmão. Ele não está ouvindo cabeça. E aí, se você abrir sua vida para ele, rasgar o livro para ele, você pode ter ficado decepcionado. E eu até entendo. Mas nós fazemos parte de um corpo, e nós precisamos... Entenda, em nome de Jesus, sem o corpo você vai morrer. Membro fora do corpo, ele vai morrer. Agora tem o outro membro, que é o membro paralisado. Antigamente a gente usava o termo o crente de banco. Sabe aquele crente que ele fala assim: eu vou na igreja, mas não quero me envolver. Vou lá para ouvir a palavra, eu vou lá para fazer isso, eu não quero me envolver. Imagina se o meu braço falasse para o corpo inteiro: eu não quero me envolver. Aí o braço esquerdo está obedecendo cabeça, viu? Irmão, imagina o meu braço direito paralisado para eu vestir uma camisa. Você conseguiu pensar? Você levanta e é um membro paralisado. Deixa eu abrir um parênteses na mensagem aqui, irmão. A gente está disposto para levantar, trabalhar, fazer o nosso trampo lá, correr, quer dedicar o melhor para a família, quer fazer isso, aquilo, quer fazer um monte de coisa. Quando a gente fala para fazer alguma coisa para o Senhor, eu até entendo o teu temor em às vezes dizer que não está preparado, mas deixa eu dizer, o membro foi feito para se envolver no corpo e para ajudar o corpo. Eita! Alguém está entendendo o que eu falei aqui? O membro foi feito para ajudar o corpo. Para que serve a mão? Para vestir o sapato, para levar comida até a boca. A mão serve para um monte de coisa. Para que serve o pé? Para nos locomover. Para que serve a perna? Para segurar o corpo, irmão. O corpo foi feito para estar envolvido no corpo. Pior do que um membro amputado é um membro paralisado. O membro paralisado, ele prejudica o corpo, irmão. Eu não quero ser esse membro. Tem alguém aqui que quer ser um membro ativo em nome de Jesus? Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Coisa difícil. Eu já vi um cidadão que tinha o braço paralisado e eu comecei a lembrar disso enquanto eu ministrava a mensagem. Ô Renan, eu vou ter que dividir esse ventilador com você. Não aguentei. Meu Jesus, irmãos, nós vamos comprar um ventilador, pelo amor.
E o dinheiro está no seu bolso, viu? Dá glória, irmão. No meu que não está, se tivesse eu já tinha comprado. Você não tem ideia do que é a vida do pastor, irmão. Ele não tem carro, não tem casa, não tem salário, não tem nada. E tem um membro bom. O que o membro bom faz? Ele ajuda o corpo. O membro bom ajuda o corpo. O membro bom, quando o outro está ruim, ele ajuda o outro. Quando você está com dor de cabeça, quando você está com a garganta inflamada e você vai lá no PL e fala assim, tem uma injeçãozinha aí. É a cabeça que toma a injeção? É a parte boa, ela ajuda a curar o corpo que está ruim. Quem está entendendo o que eu estou falando? O membro bom, irmão, ele ajuda a curar o membro que está ruim. O membro que está com problema, o membro que está com dificuldade. Você está comigo até aí, irmão? Então eu sou membro de um corpo, eu não sou um membro que vai viver sozinho. Igreja não é eu, igreja é nós. Glória a Deus. Irmão, abra sua boca aí que ruja o leão que está dentro de você e fala que você está entendendo em nome de Jesus. Se você não entender na célula, você vai entender. A galera da célula aí vai anotando, vai anotando. Segunda coisa, então, primeira coisa, para o filho um corpo, amém? Amém até aí, igreja? Segunda coisa, e está no versículo 19, igreja é uma família para o pai. Então, para o pai, uma família. Vamos lá, onde é que está isso aqui? Meu Deus, Efésios 2,19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Irmão, e essa família que é a igreja, sabe? Tem gente que fala que é só uma denominação que vai ser salvo, né? E esses caras nem sabem o que é igreja, irmão, pelo amor de Deus. A igreja é uma família, mas a família que nasceu de novo. A família que não está mais, que ela está dia e noite e dia lutando contra obras da carne e fruto do Espírito. É aquela família que nasceu de novo. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Eu contei esses dias para alguém em casa o testemunho da minha mãe. E nós perdemos 2 tios e 2 tias pro corote. Esse corote é do capeta, irmão. Perdemos 4 familiares. A minha mãe nunca abandonou nenhum dos irmãos. Agora eles estavam embriagados. Eles nem falavam mais coisa com coisa. Mas chegavam na casa da minha mãe, eles sabiam que a irmã ia cuidar. Como que nós chamamos uns os outros aqui? Hã? E será que a gente vive assim? Quando um irmão meu, esses dias que aconteceu o acidente aí, eu operei a boca, meus 3 irmãos vieram me ver. Minha irmã veio aqui, a ideia dela era vir aqui, pousar um dia e ir para a praia, não aguentou, ficou comigo 2 dias ali, cuidando de mim, ajudando a amar. Minha mãe veio aqui e ela ia ficar um fim de semana, ficou 10 dias aqui. Agora, eu duvido que alguém aqui que tem algum irmão, alguma irmã que de repente esteja na situação que estavam os meus tios. Eu duvido que se eles baterem na porta da sua casa, você vai deixar fechado. E por que na igreja a gente fecha o coração para os irmãos? Por que na igreja o irmão está capengando e a gente está falando, também, teimoso. Isso é religiosidade. Isso é orgulho. Isso é se achar melhor do que o outro irmão. E eu ouvi a oração dos músicos aqui antes do culto. Eles oravam assim, dizendo que os que estão aqui, e que o nosso coração entenda que a gente não é maior do que ninguém, mas que a gente é tudo igual, irmãos uns dos outros, irmãos uns dos outros. E sabe, irmão, eu via hoje o Lipe é uma benção, ele pede 10 copos de leite com Toddy por dia. E eu não sei que preguiça que ele tem que fazer, que a gente já instruiu, já fez, já falou, mas ele insiste em pedir para o pai. A Mar já está com aquele olho de ciclope, mas sei que está deixando mal acostumado.
E aí hoje eu acordei pilhado com essa mensagem, e o Lipe foi pro quarto, pediu o quê? Leite com Toddy. E eu não estava disposto a sair do quarto. E eu falei, espera um pouquinho. A hora que eu saí, fui fazer um leite com Toddy para ele, o Ramon chegou da sala com aquela paciência do Ramon. Então, pastor, eu não sei acender o seu fogão, mas eu pensei que o Lipe gostava de leite quente, daí ele falou que era leite gelado. Resumindo, o Ramon serviu o Lipe. Outro dia o Luan e o Matias foram posar em casa, e é assim, irmão, minha casa é de quem quiser, fica à vontade. O Luan e o Matias foram posar em casa, e eu via o Luan servindo o Matias. Você já está entendendo onde eu quero chegar, né? Irmão, quer ver o pai nervoso, quer ver o pai bravo, é quando o irmão começa a brigar com o outro irmão. Clara e Pietro, vocês param com essas brigas aí. Luan e Matias, vocês dão um jeito aí. Tamara e Loira, para com essa brigada em nome de Jesus. Irmão, você quer desagradar o coração do pai ao você brigar com o irmão. Você quer agradar o coração do pai ao você cuidar do irmão. Sabe, eu vejo a Andressa cuidando do Anderson. Depois todo mundo fala que eu sou puxa-saco, né? Mas eu vi a Andressa cuidando do Anderson. Com toda a dificuldade, os problemas que eles passaram, a Andressa se tornou ali a segunda mãe para o Anderson. E o Anderson é tão dependente dele que ele, né? Não adianta falar que não, Anderson. Ela cuida bem de você, ela ama você. Briga com você também, né, Anderson? Às vezes? Briga também. Aí tem que ir a Josineide, para com essa briga, criançada. Quantas vezes eu vi minha mãe chorar por causa da briga dos irmãos? E se a gente entende que igreja é uma família, e a gente chama um outro de irmão, eu estou começando a entender o que o pai espera dos irmãos. Compartilhei com o César outro dia. O pai do filho pródigo não teve problema de amor com relação ao filho pródigo. Ele continuou amando o filho pródigo. Quem que odiou o filho pródigo? O outro irmão. Quem que odiou a oferta agradável a Deus? Caim. Quem que odiou o filho pródigo? O irmão mais velho. Quem que ficou bravo com a festa? O irmão mais velho. O pai estava bravo, o pai estava feliz, o filho voltou, vamos celebrar. Mas o irmão mais velho, não, peraí, você errou, cara, você gastou a herança, você fez tudo de errado. Pior, agora ele teria que dividir a herança com o irmão que voltou. Não, esse cara eu não quero, esse irmão não serve. Esse irmão, eu sei o que ele faz, agora está se escondendo na igreja. Os irmãos mais velhos, sabe, se você perguntar para 90%, eu não vou falar dos desviados, eu vou falar dos desigrejados. Por que você parou de ir na igreja? Ele vai falar, porque me magoaram lá. Porque tinha um monte de irmão mais velho do pai do filho pródigo lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando aí, irmãos? Começaram a fazer festa pro irmãozinho que chegou lá, e era só o irmãozinho. E eu já vacinei todo mundo aqui, irmão. Vocês se preparem, quando chegar alguém novo na igreja eu vou colar, e vocês esperam um pouquinho. Eu já avisei alguns aí, vocês se preparem que eu vou colar na Bruna e no Samuel agora, coitado deles. Falei, vocês se preparem, então não vai ficar, o pastor esqueceu de mim. Não esqueci não, irmão, eu estou cuidando do outro. Não vai dar um de irmão mais velho não. Glória a Deus, amém. Tem alguém vivo aí? Aleluia. Então, irmão, você quer alegrar o coração do pai, você cuida bem do outro irmão. Glória a Deus. Imagina só a gente criticando, falando mal, causando discórdia, porque o irmão errou, porque o irmão pisou na bola. E aí eu estou falando assim, Jesus, sabe aquele irmão lá que você morreu por ele? Então, Jesus, eu acho que ele não merece ir para o céu. E a gente já se coloca no lugar do tribunal, eu é que dou a sentença. Tem alguns lugares aí que até o banco existe, os 3 meses sem ser existe. O irmão mais velho não quer que o irmão mais novo esteja na festa. Porque às vezes, sabe por que é o problema? Não é porque eles querem, é porque eles não estão preparados. Porque ainda não tem o amor de Cristo no coração. E aí o irmão mais velho fica mandando o irmão mais novo vazar. E o tanto que nós sofremos, e hoje eu peço perdão a Deus todos os dias, porque chegava alguém que sabia tocar, e um dia o Diogo chegou, eu chamei o Diogo para arrumar uma lâmpada, eu imagino o tanto que ele fica bravo com isso, né? Porque quem que quer trabalhar, irmão,
Quem que quer chegar na casa do pastor não sabe? Falou, pastor, tem um CNPJ lá, irmão, fala para mim de contabilidade, sabe, domingo, né? Chamei o Diogo lá. Na verdade a lâmpada era só uma desculpa, Diogo, era que eu queria conversar com você. Aí o Diogo foi lá e a gente começou a conversar, e ele falando que gostou da estrutura da igreja, que era legal, tinha um somzinho até que legal lá, depois a gente melhorou, né? E aí eu falei, Diogo, eu vou falar para você, eu sei que você toca bem, mas eu não quero seu serviço, eu quero ser seu amigo. Porque sabe o que a gente é tendencioso a fazer? Vamos colocar o Diogo para tocar, porque ele toca. Aí o Diogo toca. E aí beleza, aí depois eu começo a esperar um monte de coisa do Diogo. Por quê? Porque agora ele está servindo na igreja, servindo a obra. Aí passou um tempo, me familiarizei. Aí o Diogo deu um probleminha aí, e eu fiquei sabendo. Aí, poxa vida, aí já vou no tribunal, Irmandade do Céu, nós vamos ter que tomar uma atitude aí. Irmão Diogo, fiquei sabendo que fez isso, isso e aquilo. Ó a solução. Então, Diogo, eu amo você, cara, mas você precisa descer um pouquinho e sentar. Porque afinal de contas chegou outro que também toca, e aí eu uso o outro que também toca. E aí o outro cai depois, e eu faço o quê? Tiro o outro também e pego o outro para servir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, eu não sei que evangelho que é esse. Nós somos uma família para o Pai, nós ainda somos irmãos, nós fazemos parte do mesmo corpo, temos que obedecer a um só cabeça e pedir que Ele nos instrua. E em nome de Jesus, irmão, eu não quero ser o irmão mais velho que vai ficar olhando para o que o mais novo fez e vou impedir ele de entrar. Muito pelo contrário, ele é bem-vindo aqui. Glória a Deus. Amém, igreja. Irmão, uma frase típica que acontece no meio dos irmãos, e por conta de N situações, a gente tem aquela vontadinha de parar. E o que o irmão mais velho deve fazer? Para mesmo. Não, o irmão mais velho tem que falar, eu sou o seu ombro, vem aqui, nós vamos caminhar junto. Eu não vou deixar você parar não, porque se você parar, o meu corpo vai sofrer. Se você parar, membro paralisado, lembra? Então quando você vê alguém falando que vai parar, que está triste, até com alguma coisa que possa ter acontecido no meio da igreja, não seja você aquele que incentiva ele a parar, mas seja você aquele que comece a ser o membro que vai movimentar aquele que está em dificuldade. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos lá, terceiro, estamos quase encerrando. Então primeiro, a igreja é uma. De novo, a igreja é um e uma. E o terceiro, o que a igreja é? E está no versículo 20. Olha o que diz aqui, o 20. Assim vocês não, o 19 diz, né? Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce como um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, então não é separado, para serem morada de Deus. Terceira coisa, o que nós somos? Uma morada para o Espírito Santo. Morada para o Espírito Santo. Então Deus não mora aqui nesse templo, Deus mora aqui nesse templo. Deus não habita em templo feito por mãos, mas o Espírito Santo mora naquele que abre o coração, ele entra e faz morada. O templo de Salomão, irmãos, era um protótipo daquilo que é para ser o nosso coração hoje. Glória a Deus. Então nós somos um templo para o Espírito Santo, uma morada para o Espírito Santo. Então para o Filho um corpo, para o Pai uma família, e para o Espírito Santo um templo. Um templo onde Ele possa habitar. Eu disse aqui outro dia, vocês lembram disso? Eu falei assim, Samuel, que às vezes a gente ora falando assim, Deus entra na política, Deus entra nas escolas. Quem que Deus vai usar para entrar na escola? Quem Deus vai usar para entrar na política? Muda essa política. Mas eu não quero me envolver na política, irmão.
Precisa de alguém que tenha o Espírito Santo morando dentro dele e vá para uma escola e reflita Deus ali, e vá para uma cadeira de política e reflita Deus ali. Precisa de moradores onde o Espírito Santo habita e vai ser derramado nos ambientes onde ele está. Glória a Deus. Então a igreja é esse templo. Agora, irmãos, isso aqui é tremendo, eu preciso que você preste atenção. Diz aqui que a pedra angular, ou seja, a pedra de modelo, eu não sei falar muito bem dessas coisas, mas eu entendi o princípio. O irmão Jaime de repente sabe melhor que eu. Em Israel não tinha casa construída de tijolo. Aliás, se a gente for olhar numa visão espiritual, o tijolo é terrível, porque ele precisa do cimento para colar ele, né, Paulinho, que gosta de mexer com esses mantos aí também. Ele precisa da massa para colar, né? Então, se a igreja fosse uma igreja e a Bíblia relatasse de tijolo, ia sempre ter que precisar de alguém ali para dar a liga e fazer um colar no outro. Ele diz que nós somos pedras vivas, lá em Pedro, anotei ou não? Pedra viva, não pedra morta, está lá em Pedro, eu não anotei aqui. E Jesus é essa pedra angular, ou seja, a pedra onde todo mundo vai encaixar. Por quê? Porque em Israel não era essa construção, eram pedras que eram encaixadas uma na outra. Pega isso aqui em nome de Jesus. Eram pedras que eram encaixadas uma na outra. E aí quando você olhava para uma construção lá em Israel naquele tempo, você não via um monte de pedra amontoada, você via um monte de pedra encaixada que fazia uma construção. Um monte de pedra encaixadinha. E qual é o modelo da pedra? Jesus. Então, o pessoal não pode olhar para a gente, nem a gente pode viver como se fosse um monte de pedra jogada, tudo esparramado. Nós precisamos nos tornar a pedra, o modelo da pedra angular que é Jesus. Agora, para se tornar no modelo de Jesus, nós precisamos ser moldados. E essa poda dói. Essa poda grita dentro da gente. Por quê? Porque você está sendo moldado. Porque senão, irmão, pensa o seguinte: você está entendendo as pedras que são encaixadas? Eu não estou me encaixando com aquele irmão. Sua pedra precisa ser afinada, irmão. Sua pedra precisa ser regulada. Tem alguma coisa aí que você não está encaixando na outra pedra, para que você se torne, junto com esse corpo, um templo para o Espírito Santo. Então não é que eu não me dou com ninguém, é o que precisa ser afinado em mim, o que precisa ser moldado em mim. Sabe, porque às vezes quando a gente, irmão, entenda isso aqui que eu estou falando, quando a gente não quer ser moldado pelo Senhor, quem grita no nosso coração é o nosso eu. É o nosso eu. Por quê? Porque o irmão me ofendeu, porque o irmão fez isso, porque o irmão aquilo. Eu. Agora, quando eu morri e nasci de novo, eu quero perguntar: morto grita, morto se ofende. Quem morreu, morreu, velho, o homem está morto. Agora eu quero viver a vida que Cristo tem para mim. Chega, o que era para trás passou, diz a palavra. Não cabe mais em nós, irmão. Então já não tem mais esse mimimi. O que tem é o seguinte: tá doendo, mas vai me fazer bem. Tá doendo, mas eu estou sendo moldado à estatura de Cristo. Tá doendo, mas eu quero ser um templo onde o Espírito Santo vai habitar. E Ele habita em quem deixa Ele habitar, irmão. O que está habitando em nós? Então nós não podemos ser um amontoado de pedra. Agora imagine que essa parede seja essa parede dessa pedra que nós estamos falando. À medida de Cristo estão todas as pedras aqui encaixadas uma na outra. Ô irmão, eu não sei se você está chapando igual eu, mas eu quero ser essa igreja que o Senhor está me ensinando. Todas as pedras colocadas. Agora imagina um abençoado falar assim: eu não quero ser parte dessa pedra. A pedra sai daqui. Como é que fica essa construção? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não tem como, irmão. Ou a gente se molda junto aqui, ou a gente aprende junto, cresce junto, chora junto, se ofende, perdoa, entende que ofendeu e pede perdão, ou a gente vai deixar um buraco, e aí quem olhar lá fora vai falar: é isso mesmo? É esse buraco mesmo? É esse membro tudo cheio de defeito, mas que não consegue se unir? Irmão, às vezes o nosso membro pode estar defeituoso, mas nós vamos se ajudar.
Amém? Amém? Então para o filho, um corpo, vai irmão? Para o filho, para o pai, família, para o espírito, uma morada. Você está comigo aí? Agora, quem que foi o exemplo? Quem que não fez a vontade? Quem que foi totalmente submisso? Quem que abandonou a sua glória e não quis viver para ele mesmo? Irmão, eu fico estarrecido quando eu vejo algumas coisas que Jesus fez, sabia? De verdade. A imagem do tanque de Betesda não sai da minha cabeça. Eu nem imagino como era esse tanque, né? Lá no The Chosen a gente teve uma noção, mas não dá para imaginar. Só que a Bíblia diz que era uma multidão de enfermos. Jesus vai ali e cura um. E eu falo, por que um, Jesus? Aí lá na frente ele fala, eu só faço o que meu pai manda. Na tentação, ele é tentado a resolver um monte de problemas. Você não acha que a tentação de Jesus foi uma tentação para ele cair em pecado? Irmão, a igreja estava falida, a religião estava falida, legalismo correndo solto, igual muitos de hoje. Legalismo correndo solto, usavam a Bíblia em benefício próprio, só para afrontar e apontar o erro dos outros. Aí eles falam assim, viu, sobe lá no pináculo do templo. O diabo fala para Jesus, sobe lá e desce, parece lá igual o homem de ferro, voando, e mostra que você é o Cristo. Então, resolve essa parada aí. Jesus fala, não cara, você não está entendendo. Não está entendendo. Quem leu o livro do Reino de Ponta Cabeça junto comigo, viu o tamanho da pobreza que existia em Israel naquele tempo, das guerrilhas e de toda aquela divisão. E tem gente que era rico, religioso e romano, e o resto do povo era uma miséria danada. Você acha que hoje está ruim, irmão? Estude sobre o tempo de Jesus, você vai saber o que era ruim. E aí o diabo chega para ele e fala assim, se você é o Cristo, manda essas pedras se transformar em pão. Ele estava dizendo, mata a fome desse povo. E aí Jesus tem que dizer, viu, nem só de pão vive o homem, porque o problema de Jesus não era satisfazer a necessidade, era promover o encontro e tornar as pessoas parecidas com Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar aqui pontuando para vocês algumas atitudes práticas, irmão, porque não adianta nada você ouvir isso e falar, então tá bom, como é que eu vou viver amanhã? E eu quero dar umas dicas aqui de como é que a gente pode colocar isso aqui na prática. Como é que a gente vai pôr isso aqui na prática? Como corpo de Cristo. Se nós entendemos que nós somos um corpo e que é o cabeça que deve comandar a gente, não fica querendo que você mesmo direcione, é o cabeça que vai direcionar o que a gente tem que fazer. Como corpo, como é que a gente vai viver esse corpo? Se é o cabeça quem comanda, você tem que ouvir ele, irmão. Volta na mensagem do domingo passado, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter devocional, secreto, vida com Deus. Se você não ouvir o cabeça, você vai ouvir um monte de cabeção aí, que não tem nada a ver. Amém? A minha vontade é que você chega na casa e amanhã você mande uma mensagem, pastor, eu não entendi aquilo que você falou na mensagem. Mas, legal, cara, você foi ler a Bíblia, você foi consultar tudo que eu preguei. Mas pela nossa preguiça, como diz lá em Hebreus, de ler, a gente foi tomado por um monte de vento de doutrina de ouvir falar. Glória a Deus. Então, irmão, na prática, devocional, vida com Deus, leitura da palavra, para a gente descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele é o cabeça. Então, ou eu sei a vontade dEle, ou eu quero descobrir a vontade dEle. Se não, amém? Está comigo ainda? Agora, irmãos, como é que nós vamos viver como corpo? Eu falei, ajudando um outro, entendendo que você precisa do outro, você não pode chutar o outro assim. Irmãos, quando eu vejo discórdia no meio da igreja, eu imagino a mão mutilando as costas, sabe, batendo nas costas, enchendo a costa de ferida. Você pensa que você está machucando alguém, você está machucando você mesmo. Glória a Deus. Então, tira a discórdia, a ira do seu meio, irmão. Nós precisamos dos outros membros, amém? É assim que nós vamos viver como corpo, entendendo que eu preciso do outro. Como família, como é que nós vamos viver como família? Os visitantes fiquem à vontade para participar dessa família. Glória a Deus. Como que nós vamos viver? Irmão, se envolve, vou falar isso mais uma vez,
se envolve em tudo que a família está fazendo. O que tem hoje? É a célula. Onde? As nossas células é terça, quarta e sábado para os adolescentes. Você ainda não faz parte nenhuma? Eu acho que você não está vivendo família ainda. Vem para a família, vem sentar na mesa com a gente. Na família a gente vai pegar essa palavra aqui na terça e na quarta, irmão, e vamos destrinchar ela. Já não é mais o pastor que prega, toda a galera da célula prega. Então se envolve. É célula que tem, vamos lá. É culto que tem, vamos lá. É churrasco na casa do pastor, espera ficar bom, vamos lá também. Espera poder mastigar, vamos lá também. Então, se você quer fazer parte dessa família, começa a entender que você precisa dos outros irmãos, que você tem uma vida em comunhão para você viver, amém? Se você tem algum cargo na igreja, faça o melhor naquilo que você está fazendo. Se envolva, irmão. Sabe, eu estou falando aqui desde o início da mensagem que esse templo não é a igreja, mas a gente se reúne nele 2 vezes por semana. E ali embaixo eu tenho um sonho de montar 2, 3 salas para as crianças. Mas não adianta o sonho ser meu e não ser da família. Amém? Então eu quero montar ali a sala das crianças. Quero que os irmãos se envolvam. Se precisa de gente para cuidar das crianças, tem alguém que já está se movendo aí, tem uma galera que já está orando. Mas vem, irmão. Sabe, eu sei que você pode ter o temor, eu volto nisso, de falar que você não está preparado. A gente entende. O problema é o coração não se inclinar para nada do que a família está fazendo. Amém? Então vem para a família. De prática, se envolva em tudo aquilo que a família está fazendo. Não queira ser aquele irmão solitário. Amém, igreja? E como templo, se é um templo para habitação do Espírito, pode subir os músicos aí. O que nós vamos fazer se a gente quer ser um templo para habitação do Espírito? Se eu disse que a pedra de modelo é Jesus, o que eu tenho que fazer? Querer ser parecido com Ele. Como que a igreja vai me ajudar? Como que nós vamos viver isso? Amando um o outro e ajustando um o outro. Deixa eu falar um negócio para você. Nunca fale o que eu quero ouvir. Amém? Nunca fale o que eu quero ouvir. Se Deus te mandar falar alguma coisa para mim, fale o que eu preciso ouvir. Não precisa me bajular. Fale para mim o que Deus mandou você falar. Eu mandei uma pesquisa aí para uma galera, e depois tem a tréplica, tá? Da pesquisa. Mas eu mandei uma perguntinha aí pro povo aí, para alguns. Alguns ficaram até meio assustados, né? Poxa vida, o que é essa pergunta, pastor? Falei, o que você vê de problema na igreja? Por quê? Porque a gente precisa ser ajustado. A gente precisa ser moldado. E Deus vai usar desse irmão que está do seu lado. Deus vai usar desse irmão que está do seu lado na célula. Então se permita ser moldado. Se permita ser moldado. Amém? Vamos ficar em pé? Se permita ser moldado. Irmãos, eu comentei, eu falo às vezes aqui, e a galera não entende, né? Eu falo que a nossa família, a família Éfeso, a igreja, a comunidade de Éfeso, não é uma igreja de eventos. Como assim, pastor? Não é uma igreja de eventos? Bom, tem gente aí que cada fim de semana é um cantor diferente. Cada fim de semana é um pregador diferente. Aí, deixa eu falar aqui para vocês. Ontem nós começamos um protótipo, né? Um protótipo, foi a primeira reunião que as irmãs fizeram, e vai ter mais. Mas a princípio é para vocês aqui da casa. Por quê? Porque, irmãos, isso aqui não é evento de mulheres. Isso aqui é mesa de mulheres para vocês partilhar e ir afinando, ajustando. Ferro afiando ferro. Amém? E por que é para vocês? É para vocês, para amanhã, a hora que chegar mais, vocês estão prontos para receber. Amém, igreja? Então, não é que vai vir uma pregadora aqui, né? E pode ser que um dia a gente faça, pode ser, vez ou outra, pode ser, mas esse não é o intuito, irmão, é ser família. E ser família é difícil. Ser família é difícil. Amém? Por que muita família é destruída? Porque é difícil. Agora a gente está aprendendo, né? Vamos negando a nós mesmos e vamos vivendo em favor da família.
Então, ser família é difícil, cuidar do irmão é difícil. Felipe e Gabriel, né? É difícil cuidar um do outro. Mas nós vamos ser ajustados. Se permita ser ajustado. Não queira viver sozinho, se permita. Tem alguém, eu insisto nisso. Ache alguém na célula. Ache alguém na célula que você vai falar assim: eu quero orar com você, pelo menos 2 vezes por semana. Eu preciso falar com você. Ache alguém, o Senhor vai te direcionar alguém para você ser moldado e ser essas pedras que vão ser as pedras vivas, não aquele amontoado de pedra, mas um templo para o Espírito. Amém? Feche os teus olhos e comece a orar conforme o Espírito Santo te direcionar nessa noite, em cima de tudo aquilo que você ouviu aqui. Sim, Jesus, nós estamos aqui, nós ouvimos essa palavra e nós queremos entender e viver, mais do que ter um conhecimento. Eu quero clamar, Jesus, brota no nosso coração o desejo e a vontade de ser esse corpo para você, Jesus. O desejo e a vontade de ser essa família para o Pai. O desejo e a vontade de ter alguém morando no meu coração, de ser o templo do Espírito Santo. Sim, Senhor, é isso o nosso desejo, essa é a nossa vontade. E nós queremos juntos marchar, caminhar, orar, intercedermos, sermos ajustados uns com os outros, Jesus. Sermos esse corpo bem ajustado, unido. Por isso, Jesus, eu clamo que essa palavra traga mudança na nossa vida, que essa palavra traga direção na nossa vida, que ela traga prática na nossa vida, Jesus. Sim, Jesus, nós não queremos ter a mentalidade de que a igreja é um lugar onde eu vou 2 vezes por semana, não. A igreja é essa família, Jesus, é esse corpo e esse templo de habitação. Ah, Jesus, nós clamamos, assim como o Senhor abriu mão da tua glória, não viveu para a tua vontade, mas viveu para fazer a vontade do Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração. De ouvir falar, mas de contigo andar, de contigo andar. Não quero só te conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar, de contigo andar. Diga isso mais uma vez. Não quero só te conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar, de contigo andar. Me leva pra perto, então eu me rendo. Eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar. Me leva pra perto,
te conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar, de contigo andar. Eu quero só te conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar, de contigo andar. Sim, sim, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, clama para que o Senhor me ministra aqui ao meu coração. Que quando eu falei que a igreja para o Espírito ela é uma habitação, tem alguns que se perguntaram: será que o Espírito Santo mora no meu coração? Obrigado porque você perguntou isso, porque se você perguntou isso, o Senhor está querendo morar. Não pergunte se Ele merece morar ou se você merece que Ele mora. É desejo dEle querer habitar no teu coração, sendo direcionado pelo cabeça e tendo o Espírito Santo habitando em nós, irmão. Ninguém te segura, ninguém te para, problema não te para, relacionamento não te para, circunstância não te para. Aleluia, aleluia. Convide, entra, faz morada, faz morada. Queira manda la baixonere, canta la mandara vassouri, anda la baixere, la canta la baixou. Chame, vem, faz morada, faz morada. Eu nego as minhas vontades para viver a tua vontade. Entra, faz morada. Eu encontrei o meu lugar. Vamos nas vozes. Não quero só te conhecer. Vamos insistir nisso, vamos insistir. Não quero só conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar. que o teu coração cante isso, que o teu coração deseje. Não quero só te conhecer, De ouvir falar, mas de contigo andar. conhecendo o teu coração, Jesus. Conhecendo quem tu és, Jesus. Não quero só